Olá, meus amigos desse canal Só Esportes, tudo bem? Falando da velocidade aqui no Só Esportes agora e MotoGP no final de semana, Grande Prêmio de Portugal e Fórmula 1, Grande Prêmio da Emília-Romanha, lá em Imola, no norte da Itália. Começando com a MotoGP teve um acidente na Moto 2, na verdade, na categoria abaixo da MotoGP, um acidente seríssimo que ainda bem que não teve nenhum problema com nenhum piloto. Os pilotos pegaram a chuva entre a curva 3 e a 4 durante a prova e caíram. 8 pilotos caíram, um em cima do outro, na sequência, uma moto batendo na outra, explodindo. Foi uma grande felicidade não termos nenhum problema físico com esses pilotos. Quem quiser acompanhar aí no YouTube, coloque Moto 2 Portugal. Já aparece o acidente, que foi seríssimo, mas fisicamente para os pilotos da Moto 2, tudo certo, ainda bem. Eu nunca vi um acidente igual na moto velocidade em todas as categorias. Né? Todo mundo caindo em sequência, quase todo o grid rodando ali, ou pelo menos mais de um terço do grid rodando, alguns ainda conseguindo voltar, outros ficando pelo meio do caminho. E a questão da moto velocidade, a categoria principal, com o Fábio Quartararo. O Quartararo venceu o Grande Prêmio de Portugal com a Yamaha, uma moto que ainda não é a moto que o Quartararo quer, o campeão do mundo de 2021. A Yamaha ainda tem dificuldades. Vejam que o seu companheiro Franco Morbidelli não anda à frente. E, na verdade, as Ducati têm uma evolução melhor, principalmente as não de fábrica. No caso, a Ducati do Enea Bastianini, da equipe Gresini, né? E todo o processo ali que envolve a Pramac, onde quem fez a pole foi o Joan Zarco, francês, com a Ducati, da Pramac, né? Enfim, o próprio Jorge Martin, da Pramac. E as Ducati de fábrica do Miller e do Bagnaia ainda penam com esse motor. Metade 2021, metade 2022, quando motores do ano passado às vezes andam melhor. Tá tudo estranho aí na casa Ducati e é para se pensar realmente o que pode fazer a equipe italiana. Tanto é que eu já falei aqui que a moto da Suzuki ela anda muito melhor com o Alex Rins e o Joan Mir até no final da corrida. Uma moto que rende muito bem os pneus ao final, economiza muito pneu e tem uma outra visão da corrida. Né? E essa questão foi vista, inclusive, através do próprio Alex Rins e de um desempenho melhor, porque na verdade o Joan Mir vinha se recuperando, mas foi tocado pelo Jacques Miller da Ducati e os dois caíram. Um erro do Miller, né? E lá em Portugal o Quartararo venceu, e venceu bonito, porque é uma moto que ainda não está no nível, muitas vezes, de consumo de pneus, etc., da Ducati, até mesmo da Aprilia. Né? E a Yamaha tem dificuldades, mas é sempre uma Yamaha de fábrica. Então o campeão do mundo venceu, e mais, né? O Quartararo veio mordendo aí os pontos, e o Quartararo é líder do campeonato. Né? Então foi realmente um grande desempenho. Quem quiser assistir, YouTube, MotoGP, tudo junto, Portugal. Pode assistir desse ano, do ano passado, 2022, 2021. Tem os melhores momentos. E acidentes graves, né? Porque a MotoGP atualmente está dando uma chicotada, essa moto, inclusive com problemas de pneus que alguns reclamaram, o próprio multicampeão Marc Marques, porque teve uma queda do Bagnaia seríssima, né? A moto deu uma saída lá de frente, caiu de cara no chão, machucou o ombro, ele correu com o ombro machucado, foi liberado pelos médicos. Então tem algumas coisas acontecendo em termos de quedas muito graves na MotoGP. E em geral, né, nas categorias inferiores, aí na 2 e na Moto 3 também. Vale a pena quem quiser acompanhar aí os momentos no YouTube, e os direitos de imagem são da MotoGP. Por isso que vocês têm que acompanhar no YouTube, né, no site da própria, no canal da própria MotoGP, porque é o certo e lá é que está essa informação de imagens muito legal. São imagens
muito legais que mostram muito do que acontece no fim de semana. Para quem não pode assistir, não quer ver a corrida toda, mas quer ver aquele lance espetacular que aconteceu, no YouTube tem. Fórmula 1 Emília-Romanha. Em Imola, a casa da Ferrari, o circuito lotado, os 3 dias com frio e os 3 dias com chuva. Quer dizer, no domingo a largada foi no seco, mas com a pista molhada ainda da chuva que tinha caído durante toda a noite. Ora, tivemos a corrida sprint, que só 3 etapas terão a classificação sprint. 21 voltas de corrida no sábado, corrida esta vencida pelo Max Verstappen. Por quê? O Max Verstappen fez a pole para essa corrida sprint. Essa pole é a que vale como estatística, ele foi o pole da corrida, né? A FIA decidiu isso. Na corrida sprint, o Leclerc foi à frente e largou muito melhor. E acontece que o Leclerc vinha bem, só que com os pneus macios, num determinado momento, a Ferrari começou a ter o graining, aquele esfarelamento de pneus, principalmente na parte externa da roda esquerda dianteira, e as outras sofrendo, e a Red Bull não teve este problema. O Verstappen foi para cima, passou a 2 voltas para o final, aí ganhou a Sprint Race, que agora vale pontos para os 8 primeiros, do primeiro até o 8º, de 8 pontos por primeiro, 7 para o segundo, 6 para o terceiro, e assim por diante até o 8º, que ganha 1 pontinho pela corrida sprint de sábado, que, repito, será realizada em 3 etapas. Uma já foi, agora vai ter no Brasil também essa decisão para o primeiro lugar de domingo, quem larga na frente no domingo. Na verdade, o Leclerc largou muito mal na corrida principal, né, no domingo, é claro, com 63 voltas lá no GP da Emília-Romanha, e caiu para 4º lugar, de 2º para 4º. Ele foi ultrapassado pelo Sérgio Pérez e foi ultrapassado pelo Lando Norris, né? E para piorar a situação da Ferrari, o Carlos Sainz, que já tinha batido, né, passou para o Q3 pelo tempo, mas já tinha batido no Q2, destruído à frente da Ferrari, não competiu no Q3, né, no classificatório de sexta. E rodou na primeira curva ali na chicane da Tamburello, tocado que foi pelo Daniel Ricciardo. O diretor de prova considerou um acidente de corrida. Eu acho que foi bem considerado um acidente de corrida. O Ricciardo teve um otimismo muito grande em deixar o carro espalhar um pouquinho, e aí o Sainz, quando fez a segunda perna da chicane, foi tocado. E a Ferrari ficou já sem um carro de cara. Então, assim, para até que a gente entenda melhor essa situação, quando uma equipe de ponta, como era o caso da Mercedes no ano passado, esse ano com carro ruim, o Hamilton ficou em 13º e andou atrás o tempo inteiro, mas o Russell pegou aí em 4º lugar. O Russell foi muito bem, né? Com o mesmo carro que o Hamilton, isso é para se pensar também. Mas, quando uma equipe tem um carro andando à frente, mesmo lá no meio do grid, não vem ao caso, mas para a gente pensar no caso de andar à frente, ela precisa dos 2 carros, que um piloto tem que trabalhar pelo outro em algum momento. Ninguém está falando aqui em ordem de equipe, em situação, mas ele tem que marcar aquele piloto. E explico por quê. O Leclerc acabou rodando sozinho ao final da corrida, perseguindo o Pérez. E o Pérez não tinha ninguém para marcar ele a corrida inteira, que seria o Sainz. Quando a pista secou, todo mundo trocou pneus. O Leclerc conseguiu fazer o chamado undercut por um tris. Ele saiu à frente do Pérez, com o Verstappen lá na frente o tempo inteiro sumindo, né? E o Pérez, com pneus mais quentes, passou o Leclerc. Bom, a Ferrari teria o 3º lugar garantido, porque a McLaren em 4º com o Lando Norris estava lá para trás. A Ferrari resolveu trocar os pneus para pneus macios para brigar com o Pérez pelo 2º lugar. Ainda é cedo no campeonato, a Ferrari decidiu arriscar tudo. E na ideia da Ferrari, da direção da Ferrari, da tática da Ferrari, a coisa estava certa, porque na verdade o pior que podia ter acontecido era ficar com o 3º lugar, né? Em teoria. O Pérez trocou também, aí é que vem a parte de marcar o piloto. Se o Sainz estivesse lá em 4º lugar, ele não trocava, estava com pneus médios, supondo, e ficava em 2º, ele já estaria marcando o Pérez. Quer dizer, se o Pérez parasse, perderia o 2º lugar, a dobradinha Red Bull. Então facilitaria a vida aí do Leclerc, mas no entanto os 2 trocaram. E na perseguição
ao Pérez pelo segundo lugar, os dois com pneus macios, o Leclerc errou sozinho na chicane, na variante alta, bateu, teve que ir para o box, trocou o bico, e aí na recuperação chegou em sexto porque já era fim de corrida. Então ali a Ferrari arriscou, mas o erro foi do Leclerc. Então ele mesmo assumiu. As palavras dele ao final da prova, eu errei, a culpa foi minha, tal. Ele assumiu o erro 100%. Então 2 pontos desta corrida lá na Emília-Romanha para a gente esperar o Grande Prêmio de Miami. Circuito novo em Miami, espetacular pelo que vi aí. No YouTube também tem a construção do circuito de Miami, etc. Este circuito em Miami, dia 8 de maio, hein? E para guardar essa corrida, 2 pontos importantes. O primeiro, a Red Bull chegou na Ferrari, tecnicamente, apesar de não ter a mesma carga aerodinâmica da Ferrari, mas a Red Bull foi mais rápida que a Ferrari em Imola. Exceção feita um pouquinho na corrida classificatória, mas aí o Leclerc teve problema de pneus, o que já dá uma vantagem para a Red Bull no consumo de pneus. E a segunda coisa que é importante notar, os 2 pilotos da Ferrari sentem a pressão de alguma forma, principalmente o Carlos Sainz, não foi culpa dele dessa vez, não foi, mas há uma pressão muito grande, porque há muito tempo a Ferrari não fazia um carro tão bom. Podemos dizer que em 17 a Ferrari fez um carro até razoável para o Vettel. Mas, na verdade, os dois estão sentindo muito a pressão, né? Então é para ficar de olho nessa situação da Red Bull, que pode já não ter condições a Ferrari de chegar na Red Bull. Pode acontecer da Red Bull estar com uma carta na manga e evoluir muito, hein? Porque já não é o mesmo carro da primeira prova, né? E olha que o Verstappen abandonou 2 vezes e por isso que o Leclerc ainda é o líder, né? E o desempenho do Leclerc na Austrália foi espetacular. Então eu fico com o que disse o Christian Horner, o chefão da Red Bull. Naquele momento na Austrália, Leclerc melhor. Agora na Emília-Romanha, Verstappen melhor. Quem será em Miami? Disse o Horner. Pode ser qualquer um. Ainda existe a dúvida de como cada carro vai se comportar, inclusive pela primeira vez esses carros andando na chuva de verdade, não é pista molhada artificialmente como nos testes, né? Vamos aguardar Miami, 8 de maio, Grande Prêmio de Miami de Fórmula 1. Uma corrida que vale a pena, período da tarde. Semana que vem eu volto com novidades sobre essa prova aí de Miami, mas sem dúvida nenhuma vale a pena acompanhar. Inscrevam-se no Só Esportes, ativem as notificações e muito, muito, muito obrigado. Até o próximo Só Esportes. Tchau.